A gente pode observar ainda nessas células epiteliais que existem algumas especializações estruturais que servem para executar funções específicas de cada uma dessas células. Essas especializações podem ser do tipo microvílulos, estereocílios ou cílios e flagelos, que são agrupados em conjunto. Tá? Nessas duas fotos aqui embaixo, a gente pode observar algumas células que apresentam essas especializações de superfície livre, que a gente vai estudar a partir de agora. No caso dos microvílulos, esse tipo de especialização de superfície livre nada mais é do que uma projeção citoplasmática. Tá? Esses microvílulos podem estar presentes nas células em número variado e podem ser microvilosidades mais longas, como vocês podem ver nessa foto de microscopia eletrônica, ou ainda nesse esquema que está representado aqui do lado, ou ainda podem ser simplesmente algumas pregas sinuosas na superfície celular. Tá? Essas especializações normalmente estão presentes em células que apresentam intensa atividade absortiva. E essas microvilosidades, então, nada mais são do que um aumento de superfície celular, de modo a otimizar a função dessas células. Tá? Alguns exemplos de células que apresentam essas especializações são as células do epitélio intestinal e as células dos túbulos proximais dos nossos rins. Essas projeções citoplasmáticas são recobertas pela própria membrana da célula, né? E o glicocálix mais a estrutura interna de filamentos de actina, né, que dão a estrutura a essa microvilosidade, esses filamentos formam ligações entre si, fazem parte ainda desse conjunto que constitui os microvílulos, né, esse tipo de especialização. E se a gente considerar ainda a superfície dessas células que apresentam muitas microvilosidades, quando a gente observa essas células em microscopia de luz, a gente observa que a presença das microvilosidades, em conjunto também com o glicocálix, que faz parte da estrutura externa da membrana plasmática dessas células, dão um aspecto de uma borda na superfície livre da célula. Tá? Então, a gente chama essa estrutura de borda em escova ou borda estriada, que a gente vai poder observar no próximo slide. Tá? Essa foto aqui é uma foto que mostra um tecido epitelial com células altas que apresentam microvilosidades múltiplas, né? E essas microvilosidades são tão abundantes que dão esse aspecto de que o epitélio tem uma borda. Tá? E é por isso que recebe esse nome de borda em escova. A estrutura interna dessas microvilosidades é mantida por filamentos de actina. Tá? Os filamentos de actina que estão presentes, vocês podem ver aqui nesse esquema também, apesar daqui a gente já está falando de estereocílios. Bom, esses filamentos eles simplesmente mantêm essas dobras da membrana e mantém essa estrutura em forma de dedo, essas projeções citoplasmáticas. Os filamentos de actina não conferem nenhum tipo de mobilidade a esses cílios. Tá? Eles simplesmente mantêm a estrutura. Esses filamentos de actina são mantidos unidos por várias outras proteínas que não vêm ao caso nesse momento, né? Mas a função desse citoesqueleto aí é simplesmente manter essa estrutura estável. Tá? No caso dos estereocílios, o que a gente tem, na verdade, são microvílulos também, só que esses microvílulos normalmente são microvílulos mais longos e eles podem ainda se apresentar com ramificações. Tá? Também são projeções citoplasmáticas que são imóveis e esse tipo de microvilosidade, esse tipo especial de microvilosidade pode ser encontrado, por exemplo, no epidídimo e no ducto deferente, que são estruturas do aparelho reprodutor masculino. Tá? E como se tratam também, na verdade, de um tipo especial de microvilosidades, esses estereocílios não fazem nada além de aumentar também a área de superfície dessas células, otimizando a função absortiva dessas células. Tá? Nos esquemas aqui ao lado, né, que na verdade a gente vê uma foto de microscopia eletrônica também, com vários desses estereocílios bem longos,
né? E aqui a gente vê um esquema que representa esse tipo de especialização de superfície livre. E a gente pode observar esses filamentos de actina, que estão representados aqui dentro, dando essa estrutura, né, de sustentação aos estereocílios. Mais um exemplo de onde a gente pode visualizar os estereocílios é o epitélio sensorial da orelha interna. Tá? Essa imagem que a gente vê no slide agora mostra os estereocílios agrupados em feixes, né? Vocês podem ver que esses feixes têm alturas crescentes, tá? E a micrografia com fluorescência que a gente pode visualizar aqui do lado mostra que a estrutura interna desses estereocílios apresenta elementos diferentes, tá? Não vem ao caso aqui no momento. Mas são estruturas de citoesqueleto responsáveis pela manutenção da forma, como eu já citei anteriormente. Ainda existe mais um tipo de especialização de superfície livre, que são os cílios e também os flagelos, que têm estrutura interna de sustentação e de mobilidade, né, que permite a mobilidade dessas estruturas, que é idêntica aos cílios. Tá? Os cílios, então, são esses prolongamentos móveis, têm em torno de 5 a 10 micrômetros de comprimento, 0,2 micrômetros mais ou menos de largura. Então, são projeções pequenas. Tá? A diferença dos cílios para os microvílos e para os estereocílios é que a estrutura interna dos cílios é mantida através de pares de microtúbulos. Tá? Se a gente observar, como vocês podem ver aqui no esquema, um corte transversal, desculpa, desse lado aqui, um corte transversal de um cílio, a gente vai observar que a estrutura interna é organizada em 9 pares de microtúbulos periféricos e um par de microtúbulos centrais. Tá? Os 2 microtúbulos de cada um desses pares são unidos entre si através de outras proteínas que não fazem diferença agora. E a estrutura dos cílios fica ancorada, fica inserida em uma estrutura que é chamada de corpúsculo basal, que a gente ainda pode ver nessa fotografia aqui ao lado, são essas estruturas mais escuras, né? Essa parte mais escura aqui, que parece realmente uma estrutura de ancoração desse cílio que a gente vê aqui na imagem. Tá? Esse corpúsculo basal nada mais é do que um centríolo modificado, é o lugar onde as proteínas que formam a estrutura dos microtúbulos são organizadas. Né? E a principal diferença dessa estrutura de cílios em relação às que a gente viu anteriormente é que os cílios são móveis, são prolongamentos móveis. Tá? E normalmente essa função essa capacidade de movimentar está ligada com movimentação de fluidos corporais. Tá? Por exemplo, no epitélio respiratório, que é o epitélio que reveste uma parte do nosso aparelho respiratório, é um epitélio pseudoestratificado ciliado, as células movimentam um muco, que é um muco protetor das nossas vias aéreas e ajuda, com essa movimentação, a remover partículas que tenham eventualmente penetrado no aparelho. Tá? A gente pode ver ainda aqui em corte transversal a estrutura do corpúsculo basal, que é essa parte que está aqui na foto, e o corpúsculo basal também apresenta microtúbulos na sua estrutura, só que a organização dos microtúbulos dentro do corpúsculo basal é diferente do que a gente vê dentro do cílio. Por quê? Dentro do corpúsculo basal, os microtúbulos não estão organizados em pares, eles estão organizados em trios, e são trios periféricos sem microtúbulos centrais, como a gente vê aqui nos cílios. Tá? Aqui a gente pode ver uma foto de um exemplo dele. Como eu ia dizendo antes da minha cachorrinha começar a latir, é um epitélio que apresenta essas células ciliadas. Tá? A gente pode ver com bastante clareza aqui na foto. Né? E esse epitélio ainda apresenta uma característica que a gente vai citar daqui a pouco nessa foto, está bem visível, que é o apoio sobre um tecido conjuntivo. Tá? No caso desse epitélio que a gente está vendo aqui, que é um epitélio ciliado, esses cílios então vão agir movimentando o muco, como eu citei anteriormente. Okay? Além dos cílios, eu expliquei que os flagelos também são outro tipo de prolongamentos móveis.
Tá? A estrutura dos flagelos é uma estrutura semelhante à dos cílios, ou seja, uma estrutura interna baseada no citoesqueleto organizado em pares de microtúbulos, 9 pares de microtúbulos periféricos e um par de microtúbulo central. A principal diferença é que os flagelos normalmente são estruturas únicas em cada célula, né? Ou seja, cada célula apresenta um flagelo, e o flagelo normalmente é uma projeção bem mais longa do que um cílio. Tá? No caso da espécie humana, as células flageladas são os espermatozoides. Tá? As mulheres não têm células flageladas. Aqui na foto a gente pode ver imagens de espermatozoides. Né? A gente visualiza a cabeça, o pescoço e a peça intermediária e o flagelo em si, que é esse prolongamento grandão que a gente pode ver em todos esses espermatozoides aqui. Bom, é interessante a gente entender que essas especializações de superfície livre, como eu disse para vocês, estão presentes para realizar alguma função específica. Tá? E desse modo, quando essas estruturas não funcionam corretamente ou tem algum tipo de alteração que prejudique de alguma forma essa função específica, isso pode gerar acometimentos clínicos, tá, na pessoa. Um exemplo de uma correlação clínica dessas que eu vou citar para vocês é a discinesia ciliar primária. Tá? Que vocês vão ver sendo tratada aí nos livros comumente como DCP, que é a síndrome dos cílios imóveis. Tá? Essa discinesia ciliar primária, na verdade, é um grupo de distúrbios hereditários autonômicos recessivos. Tá? Ou seja, não é somente um tipo de distúrbio, são vários tipos de distúrbios, porque são vários tipos de alterações que podem causar a perda dessa mobilidade nos cílios. E esses distúrbios são transmissíveis, né, de forma hereditária. Normalmente estão presentes em 1 a cada 20 mil nascimentos, ou seja, são distúrbios raros. Tá? Existem várias síndromes que apresentam, dentre as suas características, a discinesia ciliar primária. Tá? Eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês saberem, que são a síndrome de Cartagener e a síndrome de Young, por exemplo. Tá? Essas síndromes apresentam outras características, né, que é isso que síndrome quer dizer, um conjunto de alterações no indivíduo que normalmente tem alguma causa comum, alguma causa correlacionada. E dentre essas características das duas síndromes está presente a DCP. Tá? A síndrome dos cílios imóveis tem, dentre os seus principais sintomas, a presença de distúrbios respiratórios crônicos, incluindo distúrbios comuns, como bronquite e sinusite, pode apresentar ainda otite média, tosse persistente, asma e até outros distúrbios respiratórios mais graves.